gente, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos nos aventurarmos pelo universo expandido de Star Wars para falarmos de A Ascensão do Caos. Diante de tantos personagens apresentados nas mais diversas mídias, todos concordamos que o Thrawn é o melhor personagem de Star Wars apresentado no universo expandido. O Timothy Zahn, que é o autor que criou o personagem, soube trabalhar com o Thrawn de uma forma extremamente inteligente e complexa, tanto no Legends quanto no Canon. Tanto nos primeiros livros em que o personagem apareceu e até mesmo nas séries, seja em live action ou de animação, nós vemos o Thrawn no auge da sua carreira militar. E agora nós ganhamos uma trilogia que mostra o início dessa carreira militar desse personagem lá dentro da cultura do seu próprio povo. A trilogia Thrawn Ascendance está sendo publicada pelo Universo Geek aqui no Brasil e o primeiro livro, A Ascensão do Caos, vai apresentar o Star Wars que a gente conhece e ao mesmo tempo algo completamente novo para o universo da saga. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois você vai se apaixonar por essa dimensão. Com uma escrita atraente, o autor vai apresentar Thrawn subindo na hierarquia militar da Ascendência X, a estrutura burocrática do seu povo que vive nas regiões desconhecidas da galáxia. O livro acaba sendo muito interessante também por alternar os capítulos entre o presente, que se passa mais ou menos 19 anos antes da Batalha de Yavin, ou seja, ali na época do episódio 3, e o passado, o que complementa a história, porque apesar de ficar nesse vai e vem, o leitor não consegue se perder, até porque os eventos do passado que são apresentados estão diretamente ligados ao que está acontecendo com o personagem no presente, o que faz com que a gente entenda também o brilhantismo do Thrawn. Assim, vemos que o Thrawn não está no topo da carreira militar ainda, mas está caminhando para isso, sendo um dos comandantes mais bem-sucedidos, apesar de que nem todos concordem com isso por conta da excentricidade do personagem. E isso acaba sendo algo muito legal, porque dentro do seu próprio povo, o Thrawn já é visto de uma forma diferente. Enquanto os X são muito objetivos e políticos, o Thrawn é um apreciador de arte. Ele acredita que analisando a arte de um povo, ele não vai descobrir somente a sua história, mas também as suas forças e fraquezas. E isso já é algo que o personagem carrega desde sempre, Ele já foi criado assim pelo autor. Ao longo das suas histórias, nós vemos que o Thrawn realmente analisa a arte do seu inimigo para criar suas estratégias. Só que nesse livro isso ficou ainda mais interessante por dois motivos. O primeiro é que os X são uma civilização que tenta controlar o caos, que é essa região desconhecida da galáxia onde eles vivem, e eles se sentem superior a qualquer raça alienígena que vive ali. Então é natural deles não dar a mínima para os outros povos, principalmente para as suas artes. E o Thrawn é justamente o oposto disso, Consequentemente faz com que ele seja um ponto fora da curva dentro do seu próprio povo. E o segundo é que o Thrawn observa os povos à sua volta, é claro que por precaução, mas não necessariamente por serem inimigos. Na verdade, eles são também possíveis aliados. Então o Thrawn faz isso como uma forma de obter apoio, de poder ajudar esses povos também. Ele os observa de uma forma interessante, Ele os observa com curiosidade, tendo interesse na sua cultura e até mesmo os observa como as pessoas que eles são, enquanto os X os observam apenas como povos selvagens, como pessoas não civilizadas. Em contraposição, o Thrawn é um completo sem noção em questões políticas, o que acaba sendo bem interessante. Ele é um excelente estrategista quando comanda uma nave, mas quando o campo de batalha envolve conspirações políticas, ele não tem jeito pra nada, mesmo sendo do governo do X, do seu próprio povo. E em meio a essas tensões, o Thrawn investiga um ataque que acontece dentro do território X e encontra um inimigo à altura. Esse misterioso inimigo de uma raça alienígena desconhecida tem uma mente tão estratégica quanto o próprio Thrawn, apesar do seu raciocínio ser desenvolvido de uma forma diferente. E em meio a esse novo conflito com seu olhar estratégico é que o Thrawn vai observar a cultura dos povos à sua volta e vai ver quem são seus possíveis aliados, inimigos, suas fraquezas, como derrotá-los. Além disso, é muito interessante porque o personagem ele leva em consideração também o efeito psicológico dos seus ataques, mesmo que esses ataques não afetem tanto no quesito armamentista. Então isso acaba sendo muito importante e é com pura estratégia que o Thrawn leva a história ao seu clímax. Sério, dá gosto de ver o quanto o personagem é brilhante. Outros pontos interessantes nesse livro são a questão emocional e mística. Aqui nós conseguimos ver o lado emocional do Thrawn. Claro que não é algo que a gente fale, que emoção, até porque o próprio X, eles são um povo mais racional. Mas assim, a gente conhece muito o lado frio e calculista do personagem. E aqui a gente consegue ver que ele tem uma conexão emocional com algo que aconteceu no seu passado que o afeta até hoje, ou então com pessoas próximas, como é o caso da Almirante Aralani, que é o mais próximo de amiga que ele tem. Isso não
nós estamos falando de Star Wars, é claro que temos um lado místico. O que eu acho bem legal nas histórias sobre a saga é como a Força está sempre presente e como ela é abordada do ponto de vista de cada povo que aparece nas histórias. No caso desse livro, por exemplo, nós temos personagens que falam sobre uma grande presença. Ou seja, a ideia é a mesma, o que muda é o nome. A mesma coisa em relação à frase que a força esteja com você. Nós teremos também algumas variantes. E referências é o que move o fã de Star Wars, e nesse livro nós temos algumas bem interessantes. Temos referências bem empolgantes que fazem o fã de Star Wars subir pela parede de alegria e são muito bem colocadas, acabam não sendo forçadas, né? E nós temos também referências mais sutis, que são colocadas nos diálogos, em algum evento, né, que acabam fazendo parte daquela ação, né, que acaba sendo também uma assinatura do próprio autor. O Zahn, quando escreve sobre a saga, ele acaba levando um pouquinho do nosso universo para o universo de Star Wars, como é o caso do diálogo em que um personagem fala para o outro que eles não vivem dentro de um filme, então não quer dizer que o que vai acontecer em seguida seja algo necessariamente trágico. Acaba sendo um diálogo, uma estrutura narrativa bem clichê, a gente já vê isso em vários filmes, mas acaba sendo um diálogo bem fofinho também. Em relação às referências gritantes, elas são bem rápidas, mas elas já dão um sinal do que aguarda o personagem no futuro, e além disso nós temos um planeta canonizado nesse livro, mas eu não vou falar qual é. Mas o que mais me chamou a atenção nesse livro foi justamente a estrutura de governo do X e a sua complexa hierarquia. É algo completamente diferente do que a gente já viu na saga, o que traz um certo estranhamento, uma sensação de novidade, o que faz todo sentido, pois estamos falando de uma galáxia com milhões de sistemas e regiões desconhecidas, então sim, nós vamos encontrar povos com todos os tipos de governo. E o Zahn traz essa complexidade ao universo de Star Wars. Ele tem esse talento de trazer novos mundos com novos povos, culturas diferentes, e ainda ser o Star Wars que a gente conhece, ter essa familiaridade, né? Ou seja, são novas histórias, mas o universo é o mesmo. E não é qualquer autor que consegue fazer isso com uma saga de tanto peso como Star Wars. Então, quando eu terminei a Ascensão do Caos, eu fiquei muito impactada. A narrativa é muito fluida e prende o leitor logo no início. E eu não esperava sentir tanta simpatia pelo Tron como eu senti. Assim, eu sempre gostei do personagem desde que ele foi criado. A gente vê que é um personagem extremamente interessante, mas ele era do lado do Império e eu sou muito pró-rebelião. Então eu nunca torci por ele, eu nunca quis que ele ganhasse. Até agora. Eu torci muito por ele nesse livro e simpatizei muito com o personagem, admirando ainda mais a sua personalidade. Então assim, é aquilo, né? O vilão é o herói da sua própria história e o Zahn sabe trabalhar com isso muito bem. Na verdade, eu não sabia que precisava tanto ver o Zahn escrevendo novamente sobre Star Wars, até ver o Zahn escrevendo novamente sobre Star Wars. E vocês, já leram A Ascensão do Caos? Não? Ficaram interessados na história? Curtiram o vídeo? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!